Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo. Professor Alexandre dos Santos. Hoje temos então a nossa revisão. Vamos para a nossa revisão. A nossa aula 19, revisão e avaliação. Então, o que temos na nossa revisão? Vamos lá. Muito bem, temos aí, revendo agora, né, os conteúdos que nós tivemos nas nossas aulas. Potências de base 10. Então, nós vamos, assim, sempre analisar as palavras, né? Ó, potência. E aqui, toda potência tem uma base, tá? Então, tá aqui A elevado na N, né? O A é chamado de base e o N expoente. Igual a X. Então, nós temos aqui o X, que é a nossa potência, que é o resultado aqui de A elevado a N. Vamos limpar um pouquinho aqui. 2 ao cubo. Então, potência de potenciação, né? E potenciação é quando nós estamos multiplicando o mesmo número várias vezes. Aqui 2 elevado ao cubo significa que eu estou multiplicando o 2 por ele mesmo 3 vezes. Tá? 2 é a base e 3 é o expoente. 8 é o resultado, é a potência, né? É o resultado aí. Muito bem. Agora, o que nós estamos vendo? Potências de base 10. Então, aqui na base, nós temos o 10. Então, vamos colocar aqui ele elevado ao expoente zero. Então, aqui nós temos, né, toda a base elevada ao expoente zero é 1. Tá? 10 no expoente 1 é o próprio número. Nós vimos, então, quando nós temos o expoente 1, é a própria base, basta repetir a base. 10 elevado ao quadrado é 100. E assim, colocar mais um aqui. 10 ao cubo, 1000. 10 na quarta, 10.000, 10 elevado na quinta potência, 100.000. Bem, o que nós vamos verificar? Que nós temos aqui, então, ó, a quantidade do expoente, aqui, ó, o número que nós temos no expoente vai ser a quantidade de zeros que nós iremos colocar, tá? Então, 10 elevado a, aqui, ó, né? 0 não tem nenhum. Sempre quando nós tivermos o expoente 0 aqui, né, nossa base, nós teremos igual a 1. Bem, aqui, então, 1, deixa eu botar de vermelho aqui, ó. 1, 0, tá? Quantidade de zeros. 2, né, você repete 1, quantidade de zeros. Isso estamos falando aqui na base 10, tá? Sempre lembrando disso. 3 zeros. 10 elevado na quarta potência, 4 zeros. 5, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tá?
Lembrando, né, que isso aqui é igual a 10, que multiplica 10, que multiplica 10, que multiplica 10, que multiplica 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tá? Muito bem. Fácil, né? E aí nós temos com a base 10. Vamos trocar a cor aqui. E o expoente negativo. Tá? Então nós temos aqui base 10 ainda? Temos, né? Agora o nosso expoente, ele não é mais positivo, ele é negativo. Nós lembramos aqui que o número, então, elevado aqui no expoente negativo, ele é, né? Podemos transformar em forma de fração, 1/10, tá? 1 sobre 10, esse 1 veio aqui, né? Para o denominador e está positivo, tá? É o inverso, né? E em forma de número decimal, 0,1. Então, olha aqui comigo, ó, pra gente... Nós, agora sim, com o número, o expoente sendo negativo, né, nós temos que lembrar, né, que aqui é o inverso. Então, quando eu falo inverso, né, e estou falando 10, quem é que está embaixo? Quem é o denominador dele? Vem aqui comigo, ó. Então, 10 é o 1, tá? Quando nós temos aqui o número e ele não aparece o denominador, eu posso colocar ele em forma de fração, colocando o número 1 no denominador. 10 sobre 1 é igual a 10. Tá? Então, o que é o inverso? O denominador vai para cima, né? E o numerador para baixo, ó. Foi o que aconteceu aqui. Tá? Lembrando aí. Muito bem. E a própria leitura desse número, né? Nós já sabemos que aqui é a casa dos décimos. Então, eu tenho 1/10. Tá? Leitura da fração também, 1/10. E isso também vai acontecer aqui. Então, 10 ao quadrado. Vejam que o expoente aqui fica positivo agora. 1/100. Tá? E o que aconteceu aqui depois das vírgulas, né? Ó, nós temos então uma casa depois da vírgula. Depois da vírgula, 2 casas. Isso vai acontecer sempre nos negativos, tá? Vamos ver então com 10 na menos 3, ó. 10 elevado na menos 3. Vamos, então, aqui, ó. Vou colocar na forma de fração, para ter todo o entendimento aqui também disso, né? Esse aqui é 1 milésimo, 0,001. O que aconteceu, ó? 3 casas, tá? É a quantidade de casas após a vírgula. Ok? Muito bem. Vimos aqui, então, a parte da potenciação com base 10. Também vimos nas nossas aulas a radiciação, que é o inverso da potenciação, é uma operação inversa da potenciação. Na radiciação se encontra um número, que é a raiz, que multiplicado por ele mesmo, a quantidade indicada pelo índice, resulta no valor inicial. E aí temos uma notação aqui, tá? Aqui é o índice. Ó, nós vamos aqui, ó, explicar aqui, ó. N é o índice, X é o radicando, tá? Ó. Nós temos o símbolo, né? Vou até botar aqui, ó. Posso deixar ele fechadinho, tá? Como não tem número, né? Ele pode ficar assim. Então aqui é o nosso radical
e a raiz é o resultado. Vamos então aqui verificar a raiz quadrada de potência. Para se calcular a raiz quadrada de uma potência, basta dividirmos o expoente dela por 2. Tá? Porque nós estamos falando aqui da raiz quadrada. Tá? Eu posso escrever, né, simplesmente, ó. Muitas vezes, quando nós vamos colocar, né, aqui raiz quadrada de 4, ó, né? Vamos colocar em números. Professor, mas o senhor não colocou o índice 2. Lembrando que quando a raiz é quadrada, a gente não precisa colocar o índice, tá? Tem que ser maior, então, cúbica, né? Maior do que 2, sim. Então, raiz quadrada não precisa colocar o 2, ok. Quem é o x, né? É o nosso 4. E aí eu lhe pergunto, mas professor, cadê o n, né? O n, ó, não aparece aqui, porque não há também necessidade de colocar quando o expoente é 1. Então, nós temos aqui, ó, isso é o mesmo que 4, tá? Ó, esse expoente que está aqui dentro, ele vai ser o numerador. E o índice da raiz, o denominador. 4 elevado a 1 meio. Muito bem. Dando sequência aqui para a nossa revisão. Ao unirmos dois pontos por uma reta, encontramos a equação linear x menos 2 igual a 2. X menos y, desculpa, tá? X menos y igual a 2. Podemos encontrar outros pontos que pertencem à reta. Vamos lá. Então, temos dois pontos aqui. Esse ponto, 3, 1, vou transcrevê-lo aqui, tá? E temos, ó, acabei de escrever esse ponto. Outro ponto que pertence a essa reta, 6 e 4. Bem, aqui diz o seguinte, x menos y é igual a 2, tá? Então, nesse ponto aqui, a coordenada x é igual a quanto? Tá? Então, o que você vai ter que lembrar, né? Aqui, que um ponto, ele é dado, né? Um ponto P aqui, ele é x, né? Vem aqui comigo, ó. Nós temos aqui um ponto P, tá? Então, ponto no plano cartesiano, ele vai aparecer aqui, né? É um par ordenado. Par tem dois valores, né? 2, por isso é par. E ele é ordenado. Então, o que está dizendo? Que a ordem é importante, tá? Ele é ordenado, ele tem que ter uma ordem. Qual é essa ordem? Que o x vai aparecer primeiro e depois o y. E nós temos o nosso plano cartesiano aqui. O que nós temos que lembrar? Que o y, ele está na vertical, tá? E o x, ele está na horizontal. Então, é como se nós estivéssemos aqui, né, tendo um movimento. Se você está fazendo um movimento na horizontal, né, quanto que está na horizontal, ele está em relação ao x. E essa localização, esse movimento na vertical é referente ao y. Então, vamos aqui, tá? Então, nós temos aqui, né, o nosso ponto. Ok. Vamos tirar daqui. Então, o x aqui, ó, né, é igual a 3 e o y, é igual a 1, tá? Quando nós colocamos, então, aqui, ó, x menos y, estamos colocando aqui x, 3, menos o y, que é 1, é igual a 2. É igual a 2, tá? Então, esse ponto aqui, ó, nós conseguimos visualizar que ele pertence à reta. Esse ponto 6, 4 vai acontecer o mesmo, né? 6 menos 4 é igual a 2, ó. X menos y é igual a 2.
tá? E aí diz o seguinte: podemos encontrar outros pontos que pertencem à reta, tá? Qual seria o outro ponto que pertence à reta? Se nós pegarmos aqui, vamos pegar um ponto, vamos ver aqui, ó, esse ponto aqui. Qual é esse ponto? Tá? Ó, vou até traçar aqui, né? Ele faz referência aqui, nós vamos sempre olhar aqui no eixo horizontal, que é o eixo x primeiro, né? Quanto que se deslocou, né, em relação ao eixo horizontal, tá? Então, ele se deslocou aqui 5 unidades. Então, esse ponto é o 5, né, x, tá? E no y, nessa, né, na vertical, tá? Então, ele se deslocou aqui 3 unidades, ó, no eixo y. Estamos falando em relação à origem, né? Lembra que a origem é aqui do ponto 0, 0. Vamos verificar se ele pertence à reta. Aqui no nosso desenho, né, a gente já consegue visualizar que ele pertence. Ó, 5 menos 3 é igual a 2. Tá? E assim nós podemos aqui colocar um outro, né? Vamos colocar aqui, ó, ponto 9 e 7. Tá? Então, vamos colocar esse ponto aqui, 9 e 7. 9, 7. Sempre, tá? Em relação a x primeiro e depois y, tá? Para ordenado, x, y. Isso é 9 menos 7, que é igual a 2, tá? Tudo bem. Fácil, né? O que também nós vimos nas nossas aulas? Casos de congruência de triângulos. Nós vimos aí os 4 casos de congruência. E iremos lembrar agora. Lembrando, congruência, né? Lembra aí de equivalência, sinal, digamos que os lados possuem as mesmas medidas, falando dos triângulos. Tá? Então, se os 3 lados de um triângulo são congruentes aos 3 lados de outro triângulo, então os triângulos são congruentes. Isso é o que diz aqui o nosso caso de congruência lado, 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 L, L, L. Tá? Então, nós temos aqui A igual a 3. Ó. Nos casos de congruência, o que nós iremos verificar? Então, vem aqui comigo, ó. Caso de congruência de triângulos. Lembrando que eles sempre serão congruentes com eles mesmos, né? Faz sentido, comparando ele mesmo. Mas nesse aqui nós vamos comparar o quê? 2 triângulos, tá? Eles foram até pintados aqui, ó. Esse aqui é um triângulo, esse aqui é outro. O que acontece é que eles possuem a medida de seus lados iguais, tá? Então, esses triângulos, eles são congruentes, né? Pelo caso de congruência que nós já sabemos, que é lado, lado e lado. Significa que os 3 lados possuem medidas iguais, tá? Vamos verificar aqui no desenho. Aí nós vimos aqui, né, esse lado, que também poderia ser chamado de CB, tá? Ou, né, isso aqui é para, eu gosto de falar porque muitos alunos vão olhar um vídeo ou um livro, né, e se deparar com uma outra linguagem e muitas vezes fica um pouco perdido. Então pode aparecer assim, tá? Simplesmente CB, tá? O segmento CB. Ou assim, com o tracinho em cima, né? Já fazendo referência que é um segmento, tá? Que começa no C e vai até B. Nesse caso também poderia ser, né, B até C, tá? Daqui para cá ou
de lá para cá. Tá? Muito bem. Então, nós temos um lado que mede 3, tem um outro lado aqui nesse outro que está, né, de azul, pintado aqui de azul, que mede 3 também. Nós temos um lado que mede 4, outro que mede 4. Estamos fazendo a comparação entre a medida dos seus lados. E 5, 5. Né? São triângulos 3, 4, 5. Um triângulo aí pitagórico. Agora nós temos aí o segundo caso. Lado, ângulo, lado. Se dois lados e o ângulo formado por esses lados de um triângulo são congruentes aos dois lados e ângulo correspondente de outro triângulo, então os triângulos são congruentes. E aí nós temos o nosso exemplo. Tá? Dois lados congruentes. Esse lado é congruente a esse lado, tá? Congruente, medidas iguais. Esse lado é congruente a esse lado. E vejam aqui que eu pintei, né? Ó, o que acontece? A abertura aqui dos dois lados, ela forma um ângulo, né? Ó, esse ângulo e aqui também. Então, nós vamos comparar esse ângulo, que nós estamos falando aqui lado, ângulo e lado. Vejam que tem também, né, uma ordem aqui, tá? Então, nós não estamos vendo esse, só temos 3 ângulos internos, né? Um triângulo, 3 ângulos internos. E nós vamos comparar, então, esse ângulo aqui. Tá? E aqui nós verificamos que esse ângulo interno, tá? Ele tem a mesma medida também, ele é congruente. Neste caso, esses triângulos são congruentes, tá? E aí nós vimos então lado, ângulo e lado. Tá bom? Fácil, né? Vejam aqui, professor, mas qual é a diferença desse anterior, né? Ó, esse aqui, aparece algum ângulo aqui, né? Que aqui nós temos 90 graus. Não diz aqui, né? Mas pela medida dos seus lados eu já sei. Mas tudo bem, ó. Não tem medidas dos ângulos internos. Aqui, nesse caso, foi dado 3 medidas dos lados e esse também. E aí você já vai lembrar, 3 medidas dos lados, estão falando lado, 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 estão comparando lado e lado e lado. Né? Dos 3 lados, porque estamos falando de triângulo. Neste caso aqui, ó, você olhando já vê que nós temos 2 lados, tá? Eles precisam ser congruentes, tá? Se aqui fosse um 7, não seria congruente, né? São iguais, são congruentes. E o nosso ângulo, e o ângulo, né, do triângulo aqui formado entre esses 2 lados congruentes, precisa também ser congruente. Visto isso, lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. Tá? Nosso terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Se 2 ângulos e o lado entre esses ângulos de um triângulo são congruentes aos 2 ângulos e lado correspondente de outro triângulo, então os triângulos são congruentes. Ângulo, lado, ângulo. E aí nós temos aqui, ó, nós temos o ângulo, temos a medida aqui, ó, do lado, tá? Que está formando aqui, junto com os outros 2 lados, esses 2 ângulos, né? Aí nós vamos comparar com o outro. Então, essa medida é igual. Tá, já passou a primeira, né? Então, nós vamos começar por aqui. Ângulo e ângulo. Tem a mesma medida? 50 graus, tá? Vou botar aqui o símbolo de grau. Tá? Tudo
50 graus. Depois nós temos esse lado aqui. Então, comparei o primeiro ângulo, ok, né? Ó, ok. Depois o lado, também vimos ok. E esse outro ângulo aqui, tá? Precisa ter a mesma medida, tá? 56. Ângulo, lado, ângulo. Fechou. É isso aí. Já foi verificado. E aí nós vamos para o nosso quarto caso, né? Que é o lado, ângulo, ângulo. Se dois lados de um ângulo não incluído entre esses lados, ó, agora não está incluído, também dá para verificar, ó, de um triângulo são congruentes aos dois ângulos e lado correspondente de outro triângulo, então os triângulos são congruentes. Olha que agora ele faz o que, ó? Ele é oposto a esse ângulo aqui. Então é ângulo, né? E agora nós vamos ver um outro ângulo. Ó, então, o que acontece? Nós vamos ver o lado, ângulo e o ângulo. Né? Nós temos o lado congruente, congruente. Nós temos um ângulo de 50 graus, esse ângulo de 50 graus. Depois nós estamos vendo um outro ângulo. Então, lado, esse ângulo e esse ângulo fechou. E agora nós vamos verificar o ângulo oposto. Tá? Então, o ângulo que fica oposto. Também 72 graus. Lembrando que aqui tudo é grau. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui nosso quarto caso verificado. Muito bem. Chegamos ao final da nossa revisão.